A obra começa com o protagonista em uma batalha pensando que sempre achou que ele e seu grupo fossem verdadeiros companheiros. Todos eles estão lutando contra um dragão vermelho gigante envolto de fogo. O protagonista se prepara e corre em direção ao seu inimigo. Uma garota de seu grupo, junto com um velho e uma santa, se preparam no suporte conjurando círculos mágicos de aprimoramento para o cavaleiro mais forte. O protagonista aproveita as assistências de seus companheiros, pulando mais alto que a altura do próprio dragão. Aliás, tem até uma fada que ajuda apenas com palavras de motivação. O personagem principal pensa que com isso ele conseguirá derrotar o monstro e dá um fim a essa batalha dividindo a cabeça do corpo do dragão com um corte único e limpo de sua espada. Todos os 4 companheiros de seu grupo ficam impressionados com a força dele e o garoto volta ao chão com sua pose de herói. Ele pensa que esses momentos deveriam ter durado para sempre, enquanto pergunta ao velho qual seria a próxima missão deles, que responde que será um outro dragão também. Sua expressão demonstra que ele está preocupado porque ultimamente monstros muito fortes estão aparecendo mais do que o normal. E a loirinha aqui, Santa aqui, olha pra ele falando que tudo vai ficar bem com ele, o chamando pelo nome, que é Luke. O garoto olha pra serva de Deus, ou da deusa de seu mundo, que está ao seu lado, e a corrige dizendo que ela quer dizer que todos eles ficaram bem na verdade, e não apenas ele. Ao mesmo tempo, uma visão alternativa passa com ele mesmo se perguntando por que tudo teve que acabar assim. Um buraco gigantesco surgiu no meio do seu estômago. Com esse, ele cai ajoelhado perto da morte, com todos os seus companheiros em sua frente, o olhando de um jeito nojento, dizendo que é ali que eles se separam. O protagonista confuso pergunta o que eles estão fazendo e o porquê eles feriram ele assim. Ninguém responde, e essa garota de cabelo azul diz que isso é esperado de um Rank S. Já o velho fala que não é à toa que o reino colocou uma recompensa pela cabeça dele. Mesmo assim, o Luke pede para alguém o responder. Então a santa pede para que o protagonista os perdoe, pedindo até com favor, pois fazer isso dói em todos eles também. O Rank S fica irritado e pede de novo para que alguém responda a sua pergunta. Então a santa diz as seguintes palavras: é porque você é um monstro, o único guerreiro Rank S que seu país possui, e graças a ele o grupo conseguiu repelir e eliminar a ameaça dos monstros. Mas agora que o número deles diminuiu, a próxima ameaça é totalmente clara. Ela se contorce pensando no que vai falar, e diz que o único monstro sobrando ali é ele. O velho fala que um único dragão pode destruir um reino, e ele derrota dragões sozinho. Ele simplesmente conseguiria sozinho destruir um reino. Porém o protagonista fala que obviamente ele nunca faria isso. Já a santa diz que isso pode até ser verdade agora, mas eles não sabem o que pode acontecer no futuro. Terminando o assunto ali, a de cabelo azul entrega uma espada à santa. O cavaleiro Rank S se mostra assustado na mesma hora e pergunta se ela realmente está apontando a espada sagrada para ele. Isso enquanto ele aproxima sua mão de sua própria espada. Porém o velho estala os dedos, conjurando uma magia que segura os braços do protagonista, enquanto fala que ser sepultado pelas mãos de seus companheiros é a única misericórdia que eles podem o oferecer. O garoto o chama pelo nome de Ortran, irritado, mas a elfa de cabelos pretos solta um riso de fundo, olhando para o prota e perguntando se é assim que o Rank S se parece, dizendo que é patético. A de cabelo azul lá atrás, meio tímida, diz que a magia de seu mestre é simplesmente incrível. Porém, quando o cavaleiro a chama por El, que é um apelido, ela treme na base. Na verdade, tô pensando que esse personagem pode ser um garoto. O protagonista pergunta a ela ou ele se isso só pode ser algum tipo de engano, e o personagem fica em choque ali. Só que o velho Ortran aparece ao seu lado, o chamando, mandando o garoto de cabelo azul acabar com o protagonista. Ele até se aproxima com uma varinha, ameaçando, só que o cavaleiro olha pra ele, perguntando se ele também vai o trair. E o garoto não consegue responder nada, suas mãos começam a tremer, e em seus olhos caem lágrimas. A santa fecha seus olhos, se mostrando decepcionada com ele, e com o velho não é diferente, tanto que ele diz que parece que essa tarefa ainda é pesada demais pra ele suportar. Realmente é um garoto. A santa psicopata pergunta ao Ortran se ela pode assumir essa tarefa, e ele diz que só quer que isso acabe logo. Então, pegando a espada de novo, ela se aproxima para terminar o seu trabalho, perguntando se ele tem alguma última palavra. O Rank S não responde nada, então ela levanta sua mão com uma expressão de indiferença no rosto, até o protagonista encarar com um outro olhar, a mandando se lembrar desse momento. Com isso então, ela balança a espada, derramando sangue no chão. Uma cabeça cai em uma poça, com um olhar sem vida. Mesmo assim, uma pena de fogo aparece ao seu lado. Então, um tempo depois, ele explica que nesse mundo existe algo chamado bênção. Cada um de seus companheiros que eram os mais fortes possuía um poder milagroso concedido por uma bênção. O sábio Ortran tinha a bênção do grande espírito, que provavelmente era aquela fada. A maga, Eleclar, na verdade ela é uma mulher mesmo. Ela tinha a bênção do Lorde Demônio. A santa, Lixa Merente, tinha a bênção da deusa. E quanto a ele, o cavaleiro
aventureiro mais forte, chamado Luke of Hyde, ou Hyde, alguma coisa assim, tinha o poder que o tornava imortal, pois ele tinha a bênção da Fênix. O milagre concedido por essa ave divina simplesmente não o deixa morrer. Mas depois dessa explicação, 3 meses depois, nas terras remotas de um lugar chamado Azema, alguns cidadãos estão cara a cara com alguns monstros. Um homem com capuz vermelho e uma máscara preta está na frente de todos. O seu nome é Lugo, enquanto o dessa garota, atrás dele, é Lin Lin, e ela é a farmacêutica dessa vila. Esses insetos demoníacos são chamados de abelhas assassinas. O Lugo manda a Lin Lin ficar um pouco afastada e ela entende e obedece. Com isso, o mascarado começa a conjurar um fogo na mão, iniciando ali mesmo seu extermínio de pragas, lançando uma magia de fogo gigantesca nos monstros, simplesmente evaporando todos. Até mesmo a floresta atrás sofreu consequências. E os cidadãos acham isso incrível, vendo que ele acabou com o ninho inteiro com um único golpe. Até mesmo a garota Lin Lin pensa que nunca viu uma magia tão poderosa assim antes. Uma que faça isso tão facilmente. Ela olha para o Lugo, pensando que ele na verdade é bem suspeito. E um tempo depois, ela mesma bate em uma mesa, dizendo a alguém que tem algo muito errado. Esse velho homem não entende o que ela quer dizer, e pergunta o porquê de tudo isso. Então a garota fala que o Lugo é forte demais. Aquele feitiço que ele usou para derrotar as abelhas assassinas foi mais do que impressionante. Uma semana antes ele abateu uma matilha inteira de lobos sozinho, e na semana anterior dessa, ele espanta um ciclope furioso apenas com um olhar. E também 3 semanas antes ele aniquilou um bando inteiro de ladrões em uma única noite. O velho fala que é por isso que a vila está mais pacífica do que nunca, e ela diz que isso pode ser verdade, mas também é muito estranho. Ela diz que o aventureiro Rank S chamado Luke conheceu Jesus por morte súbita há 3 meses atrás, e foi exatamente quando o Sr. Lugo apareceu na vila. Ela tira a conclusão de que ele provavelmente eliminou o Luke e agora tem uma recompensa pela cabeça, e por isso ele nunca tira o capacete. Mas o velho diz que se isso for verdade, ela não teria a menor chance contra ele, e pergunta se isso não é verdade. Então a Lin Lin diz que é isso que ela quer dizer. Mas de qualquer forma, o senhor fala que sua filosofia é nunca recusar quem vai até eles. Quanto mais jovens eles tiverem, mais animada a vila ficará. E sinceramente, desde que o Lugo chegou, nada de ruim aconteceu. Mesmo assim, a garota fala que ela mesma vai investigar isso, e pergunta onde o Lugo está. E o senhor fala que pediu pra ele ir caçar um urso negro, e a garota fala pra eles pararem de tratar um extermínio de monstros como se fosse uma ida ao mercado. Mudando de cena, a garota vai até a floresta. Ela levanta sua mão, chamando por um espírito menor, pedindo pra guiá-la até o encapuzado. Com isso, alguns brilhos de espírito surgem em sua mão, e ela pede também pra ele a avisar se algum monstro aparecer. Enquanto ela anda mais fundo na floresta, ela pensa que qualquer um abaixa sua guarda quando está sozinho, e nenhum encapuzado deve ser exceção. Então hoje mesmo ela descobrirá a verdade. Parece que ela encontra algo, e é o mascarado sentado no meio de um espaço aberto. A Lin Lin se pergunta se ele está dormindo, mas atrás dela aparece alguém, dizendo que percebeu alguém se aproximando, mas não esperava que fosse ela. E a garota fala que é esperado dele ter descoberto ela tão fácil assim. Mas pensando direito, a garota toma um susto, dizendo que ele estava ali no meio até agora. E a Lin então explica que aquilo foi a sua pós-miragem, e a Lin Lin percebe que realmente está sumindo aos poucos. Mas pensando bem de novo, nenhum morador comum faz esse tipo de coisa. E o Lugo ri, mas diz que tem algo mais importante do que isso. Ele pergunta o porquê da garota estar ali na floresta também. Inventando uma desculpa, ela diz que ouviu dizer que ele tinha ido lidar com um urso negro e ela ficou preocupada. Então ele fala que ela não precisa se preocupar porque ele fez uma armadilha. Mesmo assim, a garota duvida porque nem mesmo os cavaleiros da capital conseguem lidar com pelo menos um. Então uma armadilha não funcionaria tão fácil assim. Só que o mascarado fala pra ela apenas observar. Ele explica que isso é uma colmeia cheia de mel que ele pegou mais cedo. Lançando magia de gravidade em torno dessa área, ele pode montar uma armadilha simples, mas a garota fala que magia de gravidade é muito avançada, e mesmo assim ele a usa com facilidade. O Lugo percebe que um urso está vindo e manda a garota se esconder. Então, estando tudo pronto, aparece um monstro no mato, que é um urso negro gigante que parece imponente, mas se mostra um ursinho fofo quando vê o favo de mel. Ele começa a correr na direção do doce, até que entra na área da magia, sendo pressionado contra o chão e derrotado no mesmo instante. A garota fica desacreditada e impressionada vendo que foi tão fácil e rápido, mas o Lugo diz que ainda tem mais. Um tempo depois, tem simplesmente uma montanha de ursos negros, e o mascarado fala que pelo jeito eles terão um ensopado de urso hoje à noite. A garota, ainda impressionada, pensa que derrotar um já seria impressionante, mas mais de 10 ursos negros de uma só vez é inacreditável. Ela olha pra ele, se perguntando quem esse cara realmente é e o porquê ele foi até essa vila. Mudando de cena, a garota escreve que 3 meses se passaram desde o desaparecimento do único aventureiro de rank S do mundo. O número de monstros vem crescendo rapidamente
rapidamente em todo o mundo. Tem campos devastados, gado sendo roubado, e a produção e distribuição estão sendo mergulhadas no caos, e naturalmente os efeitos chegaram até a vila onde ela está, essa vila chamada Azema. Em outro lugar, ela pergunta a alguém se uma carruagem deles foi atacada. Esse garoto mercador diz que foram cercados por fadas. Eles conseguiram proteger as mercadorias, mas mesmo assim sobrou pouco. Quando ela abre uma caixa, percebe que eles estão sem remédios, e as ervas restantes foram todas esmagadas. A Lilin fica triste falando que não consegue trabalhar desse jeito. Porém, algum grito acaba assustando, e essa senhora está desesperada perguntando onde é que estão os seus pãezinhos doces. A Lilin a chama de senhora Ramal, falando que ainda tem alguns na vila, mas ela fica irritada e depois diz que aqueles pãezinhos que ela perdeu agora são os de rank S do mundo dos pães. Eles são uma obra-prima. A garota então pensa que agora até ela ficou com vontade de comer alguns, até que aparece o Lugo perguntando o que é toda essa gritaria. Ela fala a ele que uma carruagem foi atacada por sílfides, só que olhando pra ele, ela percebe todas essas caixas e pergunta o que é isso. O mercador percebe que essas são as suas cargas roubadas, e o Lugo diz que ele encontrou umas fadas causando confusão perto da vila e acabou encontrando essas coisas lá. O mercador agradece falando que ele o salvou. A Lilin pensa que isso é o esperado dele, e também agora ela pode fazer os seus remédios. Com isso, eles decidem abrir as caixas para verem o que tem dentro, só que o Lugo tá meio inquieto e a Lilin pergunta se aconteceu alguma coisa. O mascarado diz que tem pouca coisa ali, e ela fica confusa. Ele fala que considerando o tamanho da carruagem deveria ter muito mais carga, até que do nada a garota se assusta com um outro grito, e é a mesma velha dizendo que os seus pãezinhos doces sumiram de novo. A Lilin então fica assustada pensando nos seus remédios. Quando ela olha dentro da caixa, também sumiram todos. O Lugo então se mostra irritado, chamando as fadas de malditas. Todos ali se assustam com um lugar tremendo, pensando que é um terremoto, mas a garota fala que na verdade é a fúria do mascarado. Ele diz irritado que então as fadas estavam escondendo algo dele esse tempo todo, isso enquanto a Lilin tenta o acalmar. Então ele vai em direção à floresta falando que vai recuperar tudo, custe o que custar. Só que a garota parece o seguir, e ele pergunta por que ela está fazendo isso, e ela responde que não tem um motivo especial. Ela só achou que seria bom observar ele um pouco. Já na sua mente, ela pensa que se ele perder o controle e mandar a vila pelos ares, isso seria um problemão. Um tempo depois, uma fada aparece vendo os dois ali embaixo, falando que parece que o Sr. Elmo Preto voltou. Ela diz que da última vez, ele a pegou de jeito, mas dessa vez ela está cheia de armadilhas prontas. Dessa vez é ele quem vai se dar mal. Só que o Sr. Elmo Preto percebe que ela tá ali, lançando uma bola de fogo que manda a fada no mesmo segundo. A coitada cai toda acabada no chão, mas sem ter piedade, ele a pega pela cabeça, mandando ela parar com o papo furado e o levar até sua rainha. Com isso, a fada obedece enquanto a Lilin pensa que ele é do tipo, não me irrite. Mas pro centro da floresta, em um lugar chamado Floresta da Grande Árvore, a fada diz que a rainha vive ali nas profundezas, e ela marcou as armadilhas no caminho nesse mapa. Então, fazendo uma cara de anjinha coitada, ela pergunta se ele poderia a libertar agora, pedindo até por favorzinho. Só que ele só fala um não. Ela começa a chorar agora, pedindo pra ele ter piedade dela, porque a rainha vai mandar pro céu, já que ela é terrível. Ela vai arrancar suas asas, a incendiar e dar de comida pros sapos. A Lilin começa a ter dó dela, perguntando se talvez o Lugo possa deixar ela ir, já que eles têm um mapa e não precisam mais dela. Só que o Lugo simplesmente a pega por uma corda, fazendo cosquinha na coitada até ela não aguentar mais. A Lilin percebe que alguma coisa ali acabou caindo das mãos dela, e vai pegar do chão, dizendo que a fada deixou algo cair. Porém, quando ela vê direito, é algo que pertence a ela mesma. A garota fica toda envergonhada, percebendo que agora ela não tá usando nada ali embaixo, e pergunta a elfa o porquê ela tava segurando a sua little calça. O mascarado fala que magia de roubo é um clássico das fadas, e ela provavelmente tentou a distrair para criar uma brecha e então fugir. A Lilin pergunta à fada se isso realmente é verdade, mas a atentada diz que ela nunca faria uma coisa dessas, e ela aposta que foi o Elmo Preto que fez isso desde o começo. Só que a garota grita que isso é mentira na hora, dizendo que ele é um suspeito, mas não é esse tipo de suspeito, e o coitado ouvindo isso fica triste. O mascarado diz que não se pode confiar nas palavras de uma fada, é inútil acreditar nelas, enquanto a orelhuda mente de novo falando que isso só foi um momento de fraqueza. Porém a Lilin, agora irritada, manda ela parar de falar, e agora mesmo a levar até sua rainha. Um tempo depois, na Floresta da Grande Árvore, na parte mais profunda, bem no ninho das fadas, está sendo tudo destruído. Algumas delas dizem que agora elas estão acabadas porque o Elmo Preto do desespero chegou, e as outras caídas no chão imploram por ajuda, desesperadas. Esse cenário é o cenário de guerra menos sanguinário que eu já vi. Mais pra frente, eles chegam até o portão da câmara da rainha. A Lilin pergunta
pergunta se ali tem alguma armadilha. E mentindo de novo, a fada diz que não tem nenhuma, porque é um lugar sagrado, dando um sorriso suspeito. A Lilin diz que esse rei dela foi bem suspeito mesmo, e o Lugo diz que concorda. Então com isso, ele decide só explodir todo o local mesmo. A fada fica terrivelmente assustada com isso. E lá dentro aparece uma outra fada que a loirinha chama de rainha, enquanto o protagonista diz que não ser lançada pra longe com a magia dele é algo esperado dela. A rainha das fadas fica tossindo ali. E a Lilin fica surpresa que ela resistiu à magia do Lugo. A coitada se mostra orgulhosa dizendo que ela é a rainha das fadas, chamada Tiemia. E uma magiazinha desse nível não tem efeito algum nela. Mas na realidade não é bem assim não. A Lilin fala que percebeu que machucou ela de verdade. Só que escutando isso a rainha fica irritada e fala que ela disse que não funcionou nadinha. Os seus ferimentos começam a se curar ali. E o prota pergunta se isso é a bênção do rei das fadas. Ela fala que é exatamente isso, e ninguém pode sequer a tocar. A farmacêutica fica surpresa dizendo que isso é impossível, e a outra fada fala que isso é o esperado de sua majestade. Só que o Lugo fica ali só olhando ela de papo furado, até que ele fala que tem algumas perguntas pra fazer a ela. De um jeito ameaçador, ele pergunta onde é que está a carga que elas roubaram dele com seus truques. A rainha faz uma pose de durona mostrando que não vai falar nada, mas na sua mente ela se pergunta como que uma pressão dessa tá vindo de um mero humano. O Lugo então diz que vai reformular a sua pergunta. A rainha fica confusa e um pouco assustada. O mascarado pergunta o que elas planejam fazer roubando armas e medicamentos humanos. A fada pergunta se isso não é óbvio, respondendo a ele que o seu objetivo é a guerra. A Lilin se assusta com isso. A fada então diz que o maldito aventureiro Rank S está morto agora, e essa é a sua oportunidade perfeita. Elas derrotarão os humanos e darão início à Era das Fadas, e ela se tornará o novo rei demônio. Enquanto isso, ela mira o seu dedo pra Lilin, que não entende o porquê disso. Até que o Lugo percebe algo. Um brilho no peito da garota aparece, saindo de seu peito em um formato parecendo aqueles espíritos menores. O Lugo a pega no colo desacordada, percebendo o que aconteceu. A rainha pergunta se ele ficou surpreso, enquanto agarra o brilho em sua mão. Ela diz que sua magia de roubo pode roubar até mesmo as almas das pessoas, e a outra fada elogia ela. Então a rainha diz que também vai roubar a alma dele agora, ativando a sua magia de roubo, atingindo o mascarado. Ela fala que com isso ele está acabado agora. Só que algo não dá certo. Ela fica assustada percebendo que não consegue roubar a alma dele. A outra fada pergunta o que isso significa, e o Lugo fala que esse tipo de magia não funciona em alguém com um poder mágico maior que o dela. A rainha fica confusa enquanto a outra diz que não tem como um humano comum ter mais poder mágico que sua majestade. O mascarado então fala que ele não é um humano comum, e isso enquanto ele tira sua máscara. A rainha fica incrédula dizendo que isso é impossível. A outra pergunta o que aconteceu com ela, e a rainha fala que ouviu certa vez da rainha anterior que entre os humanos existe um que nunca deve ser enfrentado, que é o único aventureiro Rank S do mundo, o inimigo natural dos monstros. Ela fala que ouviu dizer que ele estava morto, e com isso a outra fada percebe o que está acontecendo, ficando incrédula também. O mascarado revela que na verdade ele é o aventureiro Luke of Hyde. Já ele fala que vai retomar a alma da Lilin, e a carga também, custe o que custar. Então ele ativa sua magia de gravidade nos pés das duas fadas, que acaba se assustando, antes de desfazê-las cair no chão. Enquanto o protagonista está tranquilamente humilhando elas, a loirinha diz que está sendo esmagada. Já a rainha ainda tenta resistir. O protagonista então pergunta se ela conseguiu refletir a magia pelo menos um pouco. Já ela pensa que se ela desistir agora, se ela se submeter a algo assim, então ela não estará cumprindo o seu dever como rainha, se ela ao menos não tivesse cruzado com esse monstro. Só que a rainha não se dá por vencida, e começa a resistir mais, falando que ela não pode se dar ao luxo de perder agora, não pra alguém como ele. O protagonista fica quieto ali, pensativo, até que do nada ele simplesmente libera a magia de gravidade. A rainha pergunta por que ele cancelou o feitiço, dizendo que ele devia ter matado ela, mas o Lugo diz que ele se lembrou que queria perguntar algo a ela. A rainha não gosta do fato de ainda ter mais conversa com ele, mas o protagonista pergunta por que ela pensou em começar uma guerra. Ela poderia ter continuado nesse ninho escondida, vivendo em paz, roubando alguns docinhos de vez em quando. Só que a fada fala que ele realmente não entende nada. Desde que ele sumiu dos holofotes, a atividade dos monstros aumentou drasticamente. Como resultado, raças mais fracas como a sua foram expulsas de seus lares. Mesmo quando elas pediram ajuda aos humanos, foram simplesmente rejeitadas nos portões. Os humanos a olharam com nojo, e isso a fez perceber que estava sozinha. Foi por isso que elas decidiram derrotar e ocupar o reino humano. O protagonista pergunta se era para usá-los como um escudo, e a rainha diz que mesmo que ela não conseguisse vencer, uma guerra faria os humanos voltarem a temer os monstros. Assim eles estariam ocupados demais lutando com as outras
outras criaturas para se preocuparem com elas. Monstros fracos que nem elas continuariam sendo caçados ao menos que fizessem algo assim. O protagonista fala que ela realmente pensou bastante nisso, e a rainha diz que mesmo assim elas foram derrotadas com facilidade por ele. A rainha chama a atenção do protagonista e começa a se ajoelhar no chão, se curvando a ele e pedindo para ele tirar a sua vida, mas em troca ele deve poupar a vida de seus companheiros. O Lugo pensa um pouco e chama ela, pedindo para ela ir até a Vila Azema. A fada fica surpresa, mas vê o protagonista ajoelhado em sua frente dizendo que vai proteger todas elas. A rainha fica toda tímida escutando isso, só que o Lugo diz que em troca ele não quer que ela ataque mais os humanos, pois o plano já era imprudente desde o começo. Mesmo que não fosse ele, tem muitos humanos na capital que ela jamais derrotaria. O protagonista vê a reação dela e pergunta se ela não sabia disso, que é o caso. Ela pergunta se isso é verdade e ele fala que sim. A rainha diz que elas são mentirosas, mas sabem reconhecer também quando alguém está mentindo e ele não tá. Com isso ela percebe que isso foi uma derrota total e fala que então ela não os atacará mais. Então ela diz que é melhor eles a proteger muito bem, e o cavaleiro diz que vai fazer isso. 2 semanas depois, na Vila Azema, a Lilin está entregando um remédio que alguém pediu, no caso para esse velho que pede perdão por incomodá-la. Ela então diz que se ele quiser agradecer a alguém, que seja o Lugo, só que o senhor fala que faz isso toda hora. A Lilin pensa que graças aos esforços do Lugo, as ervas medicinais e outras cargas foram todas recuperadas. Com isso ela pode continuar seu trabalho como boticária em segurança, mas ainda assim, ela pergunta ao velho chefe da vila o que ele acha da vila agora, e o senhor fala que acha que está melhor do que nunca, chamando por uma tal de Harmal, que claro, é a Tiemia que está se alimentando de pãezinhos doces ao lado da velha, falando que nunca comeu algo tão bom e macio antes. A Lilin sorri vendo as duas comendo felizes os bonitinhos e perfeitos pãezinhos, enquanto explica que um grande número de fadas acabou se estabelecendo na Vila Azema. Elas ajudam a carregar cargas, patrulham os arredores da vila e cuidam dos idosos, até dando massagem nos ombros. Antes mesmo de perceberem, elas já estavam completamente integradas à vida na vila. E quem organizou tudo isso? É óbvio. O senhor fala que foi tudo exatamente como o Lugo disse. Essa relação de cooperação com as fadas pode realmente ajudar a vila a crescer. Mesmo assim, a Lilin pensa que pessoalmente ela ainda fica um pouco com o pé atrás. Elas podem ser pequenas, mas ainda são monstros. Já roubaram as suas roupas íntimas e até roubaram sua alma. Ela simplesmente não consegue confiar nelas. Só que enquanto isso, alguém toca ela, a chamando. A Lilin pergunta o que ela quer e a rainha pergunta se ela é próxima do protagonista, perguntando se ele também gosta de pãezinhos doces. A Lilin fala que não sabe muito sobre doces, mas também acha que não existe alguém que as odeie. A garota pergunta o porquê ela fez essa pergunta, e a rainha diz que é óbvio que é porque ela quer comer junto com o Lugo. Com isso, a rainha acaba de conquistar o coração da garota farmacêutica. Ela abraça a fada pensando que os sorrisos dela são fofos demais, e honestamente, isso é um grande problema. Mas a Tiemia pede pra Lilin a soltar de qualquer forma. O chefe chama a garota e a rainha das fadas, perguntando se elas esqueceram de que dia é hoje. Então a Lilin diz que é claro que não. Ela fala que alguns oficiais da capital estão vindo para uma inspeção na vila. Dependendo de como as fadas se comportarem, elas podem acabar sendo exterminadas como monstros. O chefe fala que a Tiemia e as outras fadas são super fofas, então ele pergunta se tudo vai dar certo. Além de que o Lugo já lidou com os monstros das redondezas também. Com isso, eles tiram a conclusão de que vai ficar tudo bem. E a Lilin diz pra Tiemia que vai contar com ela. Então a Tiemia fala que em nome do rei das fadas, com esses pãezinhos doces e sua fofura irresistível, elas mostrarão a melhor hospitalidade possível. Mudando para onde os inspetores estão, uma mulher pensa que o caminho até a Vila Azema está tranquilo, pois nenhum monstro foi avistado até agora. Seu dever principal como investigadora é estudar a ecologia dos monstros. Essa mulher é uma investigadora da guilda chamada Luluel. Ela pensa que a investigação dessa vez é um pouco fora do comum, pois é sobre uma vila que convive com fadas. Esse homem em sua frente diz que talvez a vila esteja sendo enganada. A Luluel pergunta o porquê ele pensa isso. Ele responde que as fadas são bem astutas, travessas e mais perigosas do que apresentam. Aliás, esse cara se chama Garan. Ele diz que aventureiros de rank C ou inferior são facilmente enganados e eliminados rapidamente, e aldeões comuns como eles não teriam chance alguma. A Luluel diz que é exatamente por isso que ela o trouxe, um aventureiro de rank B, e ele diz que também quer mostrar bons resultados e subir para o rank A. E se aquelas fadas mostrarem qualquer comportamento suspeito, ele vai acabar com todas elas. Mas enquanto os dois ficam batendo papo, a carruagem acaba passando por maus lençóis. O aventureiro pergunta o que está acontecendo, e quando a mulher olha lá fora, ela pensa que talvez isso possa ser um trote das fadas. Só que pensando bem, isso foi bem elaborado demais até para elas. O
aventureiro então congela de medo, pensando que isso é impossível. Ele grita ao condutor da carruagem, falando que eles precisam sair dali agora o mais rápido possível, porque o motivo de toda essa bagunça é por conta de um monstro chamado Verme da Morte. A inspetora fica fascinada falando que é a primeira vez que ela vê um, só que o aventureiro diz que agora não é hora dela ficar desenhando. Já ela diz que ele tá ali pra matar os monstros, mas ele fala que nem mesmo o aventureiro de rank A consegue derrotar aquilo sozinho. Então, entendendo o perigo, os dois congelam, olha para o lado, vendo os lindos olhinhos do monstro, dizendo que ele é maior do que ela imaginava. Na verdade, é muito, muito maior. A Luluel diz que em momentos como esses, eles não têm tempo nem de escrever um testamento, e o aventureiro rank B diz que esse é o seu fim. O monstro ataca e ela começa a gritar desesperada, mas então o rank B diz que já que chegou a esse ponto, ele vai com tudo atacar o monstro. Esse lindo monstrinho ataca o aventureiro, que está prestes a cometer suicídio, só que aparece logo o protagonista pulando em cima da cabeça do monstro, que parece perceber algo atrás dele, até ser cortado ao meio com um golpe. O aventureiro fica confuso e surpreso ao mesmo tempo, e a inspetora diz que ele realmente é bem forte mesmo, mas ele fala que não foi ele quem fez isso, e aponta ao protagonista dizendo que foi ele. Um tempo depois, na Vila Azema, os dois agradecem ao prota pela escolta até ali. Ele diz que não precisava agradecer ela. O protagonista fala que agora vai os acompanhar até o chefe da vila, enquanto a inspetora fala que o rank B deveria agradecer direito também. Mas ela entende também, se um aventureiro rank B perde para um simples camponês, isso fere o seu orgulho. Mas o aventureiro manda ela calar a boca, só que pensando direito, ela diz que não tem como esse cara ser apenas um camponês comum. Lá na casa do chefe da vila, o protagonista abre a porta, então alguém dá as boas-vindas aos convidados da guilda. O velho e a Tiemia se apresentam como o chefe da vila e a rainha das fadas. A inspetora diz que está ansiosa para trabalhar com eles, se apresentando como Luluel, e o Garan diz que é um prazer conhecê-los. Enquanto isso, a Tiemia fala ao velho que ele disse que essas poses iam os deixar empolgados, mas pelo visto os pessoal da capital são bem sérios. A Luluel corta o assunto falando que quer ir direto ao ponto. Ela gostaria de dar uma olhada completa na Vila Azemia, se possível. Eles nunca viram monstros e humanos trabalhando junto, então eles pretendem fazer um relatório bem detalhado sobre isso. A Tiemia diz que ela pode fazer o que desejar e observar tudo com atenção, enquanto o chefe fala que as fadas os ajudaram muito de várias formas. Então a rainha pede ao protagonista para que ele os acompanhe também, e o prota aceita. Então com isso, ela abraça o braço do Lugo, dizendo que está tudo decidido. Ao mesmo tempo, o rank B fala que aquela realmente é a rainha das fadas, porque ele não viu uma brecha nela. E também ela se mostra orgulhosa como uma rainha. A Luluel fala que talvez a força do Lugo venha justamente dessa vigilância constante sobre a rainha. Até que ela ativa uma habilidade falando que vai fazer uma verificação. Ela mira sua habilidade na Tiemia, ativando algo chamado Hyakei, a sua bênção dos 100 planos. Algumas telas roxas aparecem apenas para si mesma, mostrando sobre todas as informações da rainha das fadas, percebendo que ela tem uma bênção também, vendo que não era só papo furado o fato dela ser poderosa de verdade. O rank B pergunta se ela tá impressionada, e a Luluel diz que valeu a pena ir até esse lugar remoto, até que aparece o chefe dizendo que a Tiemia é a mais fofa de todas, e nem mesmo a capital real tem uma garota adorável assim. A inspetora pensa que ela quer muito saber mais sobre a rainha, mas o que ela quer realmente saber no momento é sobre o mascarado. Ela mira sua habilidade nele, mas quando as telas aparecem, ela fica confusa. Ela pensa que nem que seja apenas o seu nome, ela quer saber algo. E se pergunta o porquê ela não consegue ver nada. Pra ela, tudo sobre o protagonista fica em uma língua totalmente desconhecida. Ela percebe que não consegue ler nada, até que sozinha sua habilidade se quebra. O protagonista aparece na tela falando que ele prefere que ela não procure sobre mais nada sobre ele. A mulher fica sem entender nada, pensando que a sua bênção dos 100 estratagemas não está funcionando. O protagonista ainda ali na tela dela diz que ela não deveria tentar olhar o segredo de outra pessoa. Com isso, a mulher começa a ficar trêmula. Porém, o prota aparece atrás dela, assegurando para não cair, dizendo que foi quase. A Luluel olha para trás e pergunta quem é ele. O mascarado responde que é como ele disse antes. É melhor se ela não souber disso. A Luluel fica totalmente assustada, pensando que é uma ameaça, e se afasta dele. O rank B aparece perguntando se ela está bem, mas ela diz que é só uma dorzinha de cabeça por causa da longa viagem. Então a rainha das fadas aparece depois de escutar isso, dizendo que eles devem ir primeiro para a casa da melhor boticária da vila. Um tempo depois eles chegam até a casa da Lin Lin. A rainha apresenta a clínica para os inspetores, que diz que isso parece ser bem antigo. Só que a Luluel pensa que mesmo a Lin Lin sendo bem falada como médica, realmente essa clínica dela nem se compara com uma da capital real. O protagonista está ali também, batendo na porta para
garota abrir. A Lily então aparece, perguntando se é de cabelo verde e será a paciente dela, enquanto a Luluel se pergunta se ela realmente é uma boticária sendo tão jovem. A Luluel responde que é ela mesma que precisa de tratamento, mas a Lily apenas diz que ela já foi informada sobre ela e o local já está tudo pronto para examinar ela. Depois de entrar, a Luluel se deita na cama. O Hank B pergunta se ele não tem nenhum médico de verdade, porque ela deve ser só uma assistente. A Lily, toda humilde, fala que ela realmente nem se compara a uma médica da capital real. Só que a Tiemia diz que ela é mais incrível do que uma. Mesmo assim, o Hank B duvida por causa da idade da garota. Só que a inspetora fala que está tudo bem ao aventureiro, porque ela consegue sentir que a Lily realmente tem experiência, pois ela tem os cheiros de ervas, algo que só quem mexe com isso todo dia tem. A Lily então fala pra ela ficar deitada e descansar bem por agora. Depois que sua paciente relaxa, ela conversa com os espíritos pedindo pra mostrarem onde está o ferimento. A Luluel fica surpresa perguntando se isso é uma bênção, e a Lily diz que é sim, ela possui a bênção dos espíritos menores, e ela trabalha junto com eles. A inspetora fica pensando que a bênção do Rei das Fadas já foi a terceira coisa estranha depois do Lugo, e agora tem isso. A Lily diz exatamente o que está acontecendo no corpo dela, e a inspetora pergunta se ela pode ver até isso. A Lily chama por uma tal de Peixe pedindo pra ela trazer os medicamentos precisos, e a Peixe obedece. O Hank B fica surpreso que ela tenha uma assistente. Aparece aquela fada loira mentirosa ajudando a Lily na clínica. A garota agradece a ela, e o Hank B fica surpreso que uma fada e uma humana estejam se chamando pelo nome. A Lily pega alguns remédios e entrega 2 bolinhas pra Luluel, falando que uma ajusta o fluxo mágico e a outra alivia as dores de cabeça. A Luluel fica surpresa e se pergunta se ela mantém esse tipo de remédio em estoque, e a garota diz que sim. A inspetora fala que se isso realmente fizer o que ela disse, seria incrível porque até mesmo na capital isso levaria uma eternidade para conseguir. A garota então diz que isso é tudo graças à fadinha ao seu lado. Ela fala que a Peixa e as outras fadas são incríveis com ervas da floresta. Elas sabem exatamente o que cresce e onde crescem. Ela combina as ervas que elas coletam, e graças a isso agora elas conseguem manter medicamentos raros e caros em estoque, coisas que antes precisavam importar da capital. A Luluel pensa que isso faz sentido, mas as fadas ainda assim são monstros. Ela se pergunta se monstros realmente ajudariam humanos a encontrar ervas. Porém, vendo todos animados ali, ela pensa que com um gole ela saberá a verdade. Então ela toma um remédio, e na mesma hora ele faz efeito no corpo dela, surgindo um brilho no meio de seus peitos, fazendo sumir toda a dor. Ela diz que foi tudo na mesma hora e ela não está sentindo mais nada, e fala que isso é incrível. É um remédio com um efeito imediato. Isso é praticamente impossível até na capital. A Lily, toda orgulhosa, diz que é claro que isso é incrível porque foi ela mesma quem fez, e a fada diz que ajudou também. A Luluel pensa que a Lily é tão jovem, mas já tem uma bênção, e sua habilidade e conhecimento são incríveis, então deixar ela em um vilarejo esquecido desse seria um desperdício. Com isso, ela chama a garota e pergunta se ela já se considerou ir para a capital, dizendo que com o nível de habilidade dela, ela seria muito requisitada lá. O sindicato a apoiaria e com o tempo ela poderia administrar uma clínica muito maior. A Lily na hora responde um simples não, só que sem entender, a Luluel diz que então vai iniciar o processo para levá-la junto, mas percebendo que ela recusou, a inspetora pergunta por que ela não quer, falando que na capital real ela teria instalações incríveis e seu salário iria disparar e ela teria muito espaço para crescer. Só que a Lily fala que ela realmente ama muito essa vila, ela realmente quer equipamentos melhores, mas é para ajudar as pessoas dali. Se ela fosse embora, todos ficariam sem médica. E além disso, ela já tem a Peixa e as outras fadas. Só de estar ali, ela já está crescendo muito como boticária. E de novo, ela elogia as fadas, falando que elas sabem tudo sobre ervas e até a avisam com antecedência quando um visitante chega. Com isso, a Luluel percebe que foi por isso que a Lily disse já saber sobre ela antes. A Tiemia aparece falando que ela e todas as outras fadas vão por toda a vila para avisar se notarem algo estranho. Aliás, ela já deixa claro que também não vai sair da vila, porque ela não tem motivo para sair dali se ali mesmo é o lugar mais seguro do mundo. O Hank B pensa que isso é acreditável depois de ver as habilidades do Lugo de perto. Então ele chama o Prota perguntando se ele pode o ver em ação, e a Luluel também fala que está curiosa para isso. O protagonista pensa um pouco e responde que aceita, isso se eles conseguirem o acompanhar. Mudando de cena, a inspetora pensa que, para ser sincera, ela acabou se arrependendo disso, de ter pedido para acompanhar o protagonista em ação. E agora, ela já não tá aguentando mais, pois atrás dela tem um outro verme da morte. Enquanto isso, o Hank B diz que se ela tem tempo para gritar, então é para ela correr mais rápido. Tem vários bichão ali, e no centro tem esse verme da morte gigante, maior que os outros. Enquanto os dois estão desesperados, o Prota, o chefe e a rainha estão tranquilos. O senhor ainda está sorrindo ali dizendo que isso acontece o tempo todo, e ainda oferece
oferece um chá pra eles por terem gritado tanto, e os dois perguntam se isso é hora de parar pra tomar um chazinho. O Hank B fala que aquilo ali não é um simples monstrinho, enquanto a Luluel diz que se eles não chamarem reforços agora, a vila inteira vai ser destruída. Porém, se acalmando um pouco, ela percebe que atrás dela os monstros estão quietos, pois já estão estirados no chão, tirando uma soneca. Ela pergunta o que diabos está acontecendo, e a tia Amy diz que com a sua magia de roubo, isso não é nada pra ela. Os dois ainda ficam confusos perguntando o que está acontecendo, mas a Luluel percebe que aquilo são brilhos de alma. Então a tia Amy se gaba de que com a sua magia de roubo, nem mesmo a alma dos monstros conseguem escapar. O aventureiro Hank B pede pra ela cuidar do maior também, mas ela fala que aquele ali parece ter nível o suficiente pra conseguir ser imune à sua magia. Com isso ela pergunta ao Lugo se ele pode cuidar disso, e ele diz que vai ser complicado, porque o núcleo dele fica na testa e com esse tamanho nenhuma magia alcança. O Hank B aparece falando que recuar também é uma escolha sábia, só que o Prota olha a espada dele falando que ele tem algo interessante na cintura. O aventureiro fica confuso, pois o Lugo pede a espada emprestada, então depois de a pegar, a tia Amy o motiva falando pra ele acabar com o monstro com um único golpe, e o protagonista ainda fala que agora ele não terá problemas. O monstro vendo o Prota à frente, começa a ir em direção dele pra o atacar. O protagonista assume uma posição ali, pensando que faz tempo que não faz essa postura. A Luluel vendo isso diz que já a viu em algum lugar. O Hank B fica curioso, e ela diz que essa postura era dominada pelo aventureiro Luke. O protagonista dá seu primeiro passo, pulando por cima do monstro gigante, o confundindo completamente, até perceber que ele foi cortado ao meio, se dividindo na mesma hora. A rainha animada fala que isso é o esperado dele, e o chefe pergunta à inspetora se agora ela entendeu o porquê ele é tão tranquilo. Eles têm esse incrível guardião para proteger a Vila Azema. Os dois inspetores, escutando isso, dizem que entenderam perfeitamente, e mais tarde do mesmo dia, a Luluel começa seu relatório. Ela escreve que não tem fadas na grande floresta perto da vila, porque elas coexistem com os aldeões. As fadas trouxeram o conhecimento que impulsionou a agricultura, destreza que avançou a indústria, e mobilidade que desenvolveu a rede de distribuição e informação. Para a Vila Azema, com sua população envelhecida, a assistência das fadas se tornou uma verdadeira bênção. O motivo pela qual as fadas são tão cooperativas com os humanos é porque a Vila Azema é o lugar mais seguro de toda a região, e isso tudo é graças a um certo morador chamado Lugo. Mas ela se pergunta se deveria mesmo escrever sobre ele. Só que o Hank B diz pra ela não hesitar nisso. Eles precisam definitivamente reportar sobre o Lugo à guilda, porque ele é um recurso monstruoso. A Luluel zomba dele falando que sua opinião sobre o Lugo é bem diferente agora, e ele diz que isso é porque ele o respeita. Ele fica animado dizendo que vai reportar tudo ao chefe da guilda e tentar convencer o Lugo a ensiná-lo. Com isso ele chegará ao rank A com certeza. A Luluel diz que agora entendeu o porquê da animação dele, mas ainda assim, ela se lembra de quando perguntou ao Prota se ele tinha intenção de ir até a capital, e o Prota claramente disse que não. Triste, ela fala que a Tiemia e a Lilin também recusou, e ele diz que se ela insistir, mas talvez as duas aceitem. Ela fica surpresa perguntando se isso é sério, e ele diz que isso só vai acontecer se ela continuar insistindo. Com isso, ela se pergunta se um dia também poderá convencer o Lugo a ir até lá, pois agora que o Luke Off-Hyde se foi, eles precisam de um novo herói. O Hank B escuta e concorda com ela, dizendo que ele seria um ótimo substituto. Inclusive, a Luluel pensa que sua amiga Lisha, a Lisha Merente no caso, a mais forte sacerdotisa que fazia parte do grupo do Luke, ela diz que vai tentar falar sobre o Lugo pra ela. Mudando de cena, algumas semanas depois, a Lilin diz que está enfrentando um monstro assustador nos fundos da clínica. Ela e a Peixe estão juntas nisso. E esse monstro nada mais é do que o mato crescido que tinha tomado conta do quintal depois de anos abandonado. Mas elas dizem que agora é hora do confronto final, atacando seu oponente com destreza, ou nem tanta, porque depois de 3 horas as duas completamente exaustas reclamam de suas costas. A Peixe aproveita para perguntar o porquê ela inventou de capinar agora, e a Lilin diz que queria fazer um jardim, pois assim elas podem plantar as ervas que as fadas costumam coletar. Mesmo assim, a Peixe diz que elas podem coletar quando quiser elas na floresta, mas a Lilin diz que elas não sabem quando monstros podem atacar, e ela não sabe se seu coração aguentaria se uma delas se machucasse. A Peixe fica emotiva perguntando se a garota se importa tanto assim com elas, e diz que nesse caso, ela vai ir buscar o ajudante mais forte de todos. A garota fica curiosa pra saber quem é, mas um tempinho depois é o protagonista que aparece. Errada a Peixe não tá. A Lilin pensa que ele realmente é o mais forte, mas até ele deve ter alguma dificuldade em arrancar mato. Porém, o protagonista fala para as duas se afastarem porque pode ser perigoso. A Lilin pergunta como que isso arrancar mato seria perigoso. Então, mostrando como, ele simplesmente arranca tudo com uma balançada. As duas ficam desacreditadas, mas o local está completamente limpo, sem mato algum. O protagonista fala que isso deve bastar,
lugar, e a peixe elogia ele, dizendo que ele resolveu tudo em um segundo. O lobo pergunta o que elas vão fazer ali agora, e a fada diz que elas vão transformar isso em um jardim. O prata então pergunta o que ela quer fazer com essa terra, e a Lilin diz que ela quer arar a terra, limpar as pedras e outros objetos também. O protagonista, por algum motivo, fala a palavra calmamente, deixando as garotas confusas. Então ele diz que vai separar os objetos da terra calmamente, subindo um blocão. A Lilin percebe que isso é magia de gravidade, mas mesmo estando acostumada, e ainda assim isso é impressionante. Depois de terminar, o lobo pergunta se assim está bom, e ela diz que sim, e pede para ele devolver a terra ao chão, porque agora precisa semear sementes. E claro, assim ele faz. O lobo pergunta que tipo de sementes ela tá planejando plantar, e ela mostra, dizendo que são sementes de roca. É um ingrediente para a poção de recuperação de mana. Ele diz que isso realmente é útil e fala que isso é esperado de uma boa boticária, e ela diz que ele a elogia muito. O prata pergunta se ela tem mais alguma semente que queira plantar, e ela fala que também quer algumas para poções de estamina e ervas medicinais para ferimentos. O protagonista fala que isso é uma boa ideia, e que mexer na terra até que é divertido. A Lilin, vendo ele, fica feliz, e eu falo que ele está ajudando muito ela. A peixe lá atrás, vendo os dois, diz que eles estão ficando bem bonitinhos juntos, mas um tempinho depois está praticamente terminado. A Lilin agradece o protagonista por hoje, falando que um dia vai o retribuir de volta. Mesmo assim, o mascarado fala pra ela não se preocupar com isso, pois se ela precisar de ajuda algum dia é só o chamar. Com isso, ela se lembra de quando foi conversar com o chefe por suspeitar dele, e pensa que tudo bem que esse capacete preto é meio assustador, mas mesmo assim ele nunca a machucou, e nem ninguém da vila, e talvez, só talvez ela possa realmente confiar um pouco nele. Então ela responde ao protagonista falando que vai pedir a ajuda dele sim, mas em troca, se ele precisar de algo, é só falar pra ela, e se for algo que ela possa fazer, ela vai o ajudar. O protagonista então diz que quando esse dia chegar, ele vai contar com ela. Só que um tempinho depois, a Lilin diz que logo ela se arrependeria disso, porque no dia seguinte ela grita, pois algo aconteceu. A fada loira aparece perguntando a ela o que aconteceu, e assustada ela mostra diversas cartas, falando que são pedidos de preparação de remédios, e quase todos são fórmulas delicadas que exigem equilíbrio perfeito. Ela não faz ideia de quanto tempo vai demorar para terminar tudo isso. Além de que tem um que a pede para fazer um afrodisíaco poderoso, e outro é para veneno. Tem até um para droga de sono de ação rápida. Ela fala que depois vai denunciar todos esses pedidos suspeitos, enquanto se pergunta como que tudo isso poderia ter acontecido. Até que o protagonista aparece pedindo licença. Quando ele vê a mesa, ele percebe que a Lilin também recebeu várias cartas. Ele diz que ele realmente está sobrecarregado delas. Parece que a Luluel falou muito sobre eles na capital real, só que no seu caso, os pedidos são 100% não, especialmente uma carta que ele mostra pra garota. Quando ela abre, está escrito que é uma solicitação da Santa Igreja de Arate. A Lilin fica impressionada, dizendo que isso é impressionante, enquanto a fada se pergunta se isso realmente é importante. A Lilin diz que claro que é. A Santa Igreja é onde a Santa Lixa Merente serve. Ela fazia parte do grupo do Cavaleiro Luke. A fada então pergunta que tipo de pedido eles fizeram. O protagonista responde que a Lixa o chamou pra formar um grupo. As duas na hora ficam desacreditadas, e o prata diz que também ela já irá até a vila. Elas desacreditadas perguntam se isso é sério, até que a Lilin diz que essa é uma oportunidade única ao protagonista e ele com certeza deveria ir, mas o prata responde que não pode. A garota pergunta o porquê, e ele diz que já teve uma experiência horrível com a Lixa no passado e ele não quer passar por isso de novo. A Lilin pergunta que experiência foi essa, se foi algum tipo de drama romântico, só que o protagonista fala que não na hora. Colocando um fim no assunto, ele fala que só não quer encontrá-la, enquanto as duas dizem que ele tem muita história escondida. O logo pergunta a Lilin se ela realmente vai fazer algo que ele pedir pra o ajudar, e ela diz que sim. Pois então ele pede pra ela ir se encontrar com a Lixa no seu lugar e recusar o convite dela em seu nome. Na hora, a garota começa a suar frio. O prata fala que esse é o seu único pedido, mas é aí que ela congela. Então, trocando de cena, ela pensa que disse claramente que ajudaria o Lugo com qualquer coisa que ele precisasse, mas mesmo assim ela nunca pensou que seria isso. Ela entrega um café pra alguém que está ali com ela, que na verdade é logo a Santa junto com uma outra cavaleira agradecendo pelo café e a hospitalidade, com um sorriso bem falso por sinal. A Lilin, enquanto se senta, pensa que ela já sabia disso, mas mesmo assim, esse cabelo dourado como seda que essa mulher tem, a graça que emana de todo o seu ser, enquanto toma seu cafezinho, além do cavaleiro sagrado ao lado dela, que é claramente muito poderoso, mostram que essa é realmente a Santa Lixa Merente, da Igreja Sagrada de Arate. A Lilin então pergunta o que trouxe a Santa pra esse lugar remoto, e a Lixa já fala que ela não precisa ficar tão tensa
ajuda assim. A garota diz que sabe disso, mas mesmo assim é difícil. A tia Amy aparece ali também, falando pra Lilin que ela realmente não precisa ficar surtando assim, pois a garota foi reconhecida por ela, a rainha das fadas, então ela deve ficar firme e se mostrar orgulhosa. A santa até concorda com a rainha, dizendo que ela ouviu falar muito bem de suas habilidades e excelência como boticária. E claro que ela também ouviu falar sobre os rumores da rainha das fadas. A Lilin então diz que está honrada com os elogios. A santa então fala que gostaria que as duas voltassem com ela para a capital real e servissem na igreja de lá, mas ela também pergunta sobre o Lugo. Na mesma hora, as duas congelam, percebendo que vão ter que basicamente desafiar a santa com as coisas que elas vão falar agora. Só que antes disso, a Lilin muda o assunto falando que ela já recusou esse pedido antes, e a tia Mia fala que também ela gosta muito dali. Só que chegando tão perto da santa, a maldita cavaleira saca sua espada para as duas garotas indefesas, se mostrando totalmente arrogante. Porém, a santa na mesma hora a manda parar com isso, ainda dizendo que cavaleiros são realmente seres muito impulsivos. Além de que se a sua candidata a santa, Lilin, fosse machucada, isso não acabaria bem pra ninguém. Ouvindo isso na hora, a garota congela, pois isso é uma baita surpresa. Ela pergunta se ouviu errado. A santa então apenas fala que é dela mesma que ela está falando. A inteligência dela para administrar uma clínica mesmo sendo tão jovem, as habilidades que impressionaram até mesmo a investigadora da guilda Luluel, além da confiança profunda que os aldeões têm nela já são incríveis, mas acima de tudo, a santa diz que ela tem uma presença curativa e isso é um dom. Mesmo sem a resposta da garota, a santa pega na mão dela e diz que já está decidido. Ela vai fazer da Lilin uma santa e com isso a igreja poderá chegar ainda mais longe. Mesmo assim, a Lilin tá totalmente assustada, dizendo que ela não tá entendendo nada, e pensa que isso é exatamente como o protagonista avisou horas antes. Ela se lembra de quando o prota a falar que a Alisha chegaria com tudo logo de cara, mas avisa que se a garota a deixar controlar o ritmo das coisas, ela estará caindo na armadilha da santa. A garota fala que a santa é elegante, atenciosa e uma alma amável. Isso foi tudo o que ela ouviu, então não teria como ela ser tão agressiva assim. Só que o protagonista fala que essa é exatamente a tática dela. Ela usa essa imagem graciosa para pegar seus alvos desprevenidos. Aí então, quando menos se esperar, ela estará assumindo o rumo e o controle total da conversa. Com isso, a Lilin pensa que se ela não se opor agora, vai acontecer como o Lugo a falou. Então, nesse caso, ela corta a santa dizendo que tem algo a falar. A Alisha pergunta se ela tem alguma pergunta e a Lilin percebe que essa é a sua chance. A garota fala que elas já recusaram a oferta de ir para a capital. Isso inclui ela, a Tiemia e o Lugo. Então ela pede desculpas, pedindo para a santa ir embora. A Tiemia fica toda orgulhosa do lado dela, e a santa fica bem surpresa vendo a coragem da garota. Mesmo assim, ela não desiste. Ela olha para Lilin e diz que parece que houve um mal-entendido. Então ela pega na mão da garota de novo, erguendo um dedo. Com isso, uma magia embaixo dela se ativa. A santa explica que é um círculo de magia de teletransporte destinado à capital. E a Alisha diz que assim que a Lilin for aceita pela igreja sagrada de Arati, ela tem certeza de que toda essa confusão será resolvida na mesma hora. A Tiemia fica assustada e grita pra Lilin que a santa é perigosa e manda ela correr. Só que a falsa santa fala que é muito bom ver que a Tiemia também vai, porque ela queria muito isso. A rainha pergunta o que ela quer dizer. Mesmo assim, a santa ignora, falando a sua cavaleira sagrada que elas já devem ir. A Lilin se desespera pensando que isso é muito ruim, se lembrando do prota falando sobre a falsidade da santa, e também que ele a disse que a Lilin não conhece a Alisha de verdade. Ele a fala que se algo ruim acontecer é pra ele chamá-lo, no caso ela chamá-lo. Com isso ele estará lá em um piscar de olhos. Então a garota faz isso, ela grita pelo Lugo, e na mesma hora o mascarado aparece ali pulando pela janela de vidro. As três ficam surpresas. Ele diz que ficou ali por perto por precaução, mas ele não pensou que a Alisha realmente faria um círculo de teletransporte. A santa, sem reconhecê-lo, fica apenas confusa. A Lilin grita a ele pedindo por ajuda. Ele então corre até ela dizendo que está indo, mas a santa apenas fala que está mais do que feliz vendo que ele também está ali, porque isso a poupa muito tempo, e ela vai escoltar os três até a capital real de uma vez só. Escutando isso, as duas já perdem a esperança de sair dessa, e o protagonista percebe que chegou tarde demais. Com isso, depois de todo esse brilho, a sala fica completamente vazia, sem ninguém lá dentro. Depois disso, a fada peixe aparece dizendo que trouxe algumas panquecas para todos, só que quando ela olha direito, percebe que todo mundo sumiu. Ela fica confusa e se pergunta onde é que todo mundo foi. Mudando para a sede da igreja sagrada de Arati, a Lilin aparece lá, dando uma olhada nas roupas sagradas da igreja. Ela repara que as roupas são finas e se pergunta se ela pode realmente usar elas. Só que pensa também que não vestir poderia ser meio rude, se lembrando de memórias de alguns minutos antes. O protagonista avisa que ele não vai conseguir desativar esse portal, e explica
explica que a partir dali eles estarão em território inimigo, então ela deve apenas obedecer qualquer ordem se causar confusão. A garota então entende, e o lugar fala que ele vai protegê-la, custe o que custar. Com isso, ela decide se vestir com essas roupas, e alguns minutos depois ela vê que na real não ficou nada mal nela. O corte dessa roupa é tão fino que ela nunca conseguiria pagar por isso. E esses detalhes de ouro parecem ser ouro de verdade. Ela diz que ser uma santa é realmente algo especial. E aproveitando que está sozinha ali, ela dá uma de louca e se finge de santa, mandando todos obedecerem suas ordens. Na hora aparece a Tiemia perguntando por que ela tá demorando tanto pra se trocar. A Lilin fica toda envergonhada e a rainha pergunta o que aconteceu com ela, mas a garota diz que não é nada importante. Já a Tiemia aparece com uma outra roupa que também fica muito bem nela, e a garota fica toda encantada, dizendo que ela está muito fofa. A Tiemia fica se gabando de sua beleza, até perceber que se esqueceu de algo. Ela fala que tem algo pra mostrar pra Lilin. Então, indo pra outro canto da igreja, o lugar aparece com sua máscara, mas uma roupa branca de cavaleiro. Na mesma hora, as duas começam a tirar sarro do protagonista, falando que essa combinação de branco e preto não combinou nadinha. Depois disso, aparece a santa da igreja cumprimentando todos e dizendo que parece que eles terminaram de se trocar. Ela elogia todos, falando que as roupas ficaram bem neles, mas agora ela quer primeiro os mostrar a capela. Todos andam por locais dentro da igreja, e na capela a Lilin fica impressionada, dizendo que é lindo, e é a primeira vez que ela vê uma tão grande. Se aproximando de um quadro pintado em uma parede, a Lilin diz que essa mulher representa a deusa Arate, é a deusa que essa igreja venera fielmente, mas ela pergunta quem é esse pássaro ao seu lado. Um amarelo em frente à mulher, representando a deusa. A santa até começa a explicar, mas o protagonista a corta, falando que essa é a Fênix. A Lilin fica impressionada, dizendo que já ouviu falar que ela consegue curar todas as doenças, mas diz que se isso acontecesse, as boticárias que nem ela ficariam sem trabalhos, e isso não é algo tão bom assim. O prota fala que essa Fênix é tão poderosa que não importa quantas vezes a eliminem, ela sempre volta pra se vingar. É uma criatura completamente problemática. A Lilin fica surpresa, dizendo que ele sabe bastante sobre isso, mas o Lugo fala que na verdade isso é conhecimento geral básico. A Tiemia repara bem na pintura e diz que ela realmente é incrível e também gostaria de ser pintada pelo artista que fez isso. Então o prota fala que a Fênix e Arate são seres lendários que existem em formas de bênção, já que ela tinha do Rei das Fadas. Se continuarem se destacando, talvez ele vire uma lenda também e acabe ganhando uma pintura. A Tiemia, escutando isso, fica muito feliz e abraça o protagonista, falando que vai se esforçar bastante pra isso. Então a Santa Lixo percebe que ele é um cara bem misterioso e pergunta se ele também não tem interesse em ganhar uma pintura. Com o conhecimento e força dele, até a Luluel o elogiou. Com certeza ele também pode virar uma lenda, mas o prota fala que ele não tem interesse nesse tipo de coisa. Só que a Lixa pega na mão dele, sendo abusiva de novo, falando pra ele se tornar um cavaleiro sagrado, pois assim ele se tornará uma lenda. Mas de novo o prota fala que não. Ela continua insistindo de um jeito insuportável, falando que ele se tornará uma lenda e será pintado em uma pintura linda que nem essa na parede. E até a Lilin fica pensando nessa possibilidade, mas de novo o protagonista recusa. Então a Lixo fala que nesse caso ele deve se interessar nisso agora, quase querendo o forçar. Isso continua por um tempo, fazendo ela parecer uma mulher nojenta, até que finalmente o protagonista solta a sua mão da dela. Gritando, ele fala que já disse antes que não quer fazer o que ela diz e nunca vai se tornar um cavaleiro sagrado. As duas garotas, vendo essa situação, não sabem nem o que fazer para ajudar, e a Lixa fica confusa com o que ele falou, dizendo que talvez tenha acontecido um engano, pensando que esse foi o primeiro convite a ele para ser um cavaleiro sagrado. Mas a Tiemia e a Lilin fala sobre ele ter sido convidado antes, talvez pela Luluel, e ele também recusou nessa ocasião. O protagonista percebe que ficou nervoso demais e pede licença, repetindo que ele não tem interesse em ser um cavaleiro, pedindo pra Alicia os mostrar o resto da igreja logo. A santa percebe que ele tá indo pra um caminho que não deve e vai atrás pra o parar. Enquanto isso, a garota e a rainha percebem que tem algo estranho nisso tudo, porque o protagonista diz que já tinha se encontrado com Alicia antes, mas Alicia age como se essa fosse a primeira vez o encontrando. Elas ficam bastante confusas, se perguntando o que isso significa.